Os opúsculos De Principiis Naturae ou De Principiis Rerum Naturalium e De Ente et Essentia, em português, Os Princípios da Realidade Natural e O Ente e a Essência, pertencem ao número das obras menores de Santo Tomás de Aquino, que as terá redigido em Paris no começo da década de 1250, nos primeiros anos de magistério, quando comentava na universidade o primeiro livro das sentenças de Pedro Lombardo. Nota de rodapé. Utilizamos o texto latino de Opera Omnia, Obras Completas de Santo Tomás de Aquino, editadas por ordem do Papa Leão XIII, retirado do tomo 43, preparado pelos frades pregadores ou dominicanos para os Editori di San Tommaso, Roma, 1976. De Principiis Naturae ad Fratrem Silvestrem, páginas 39 a 47, e De Ente et Essentia, 369 a 381. Entre as edições destes dois opúsculos, salientamos a edição bilíngue latim e francês de Jean Madiran, do primeiro, com o título Les Principes de la Réalité Naturelle, Introduction, Traduction et Notes, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1963, e a de Alain de Libéral e Cyril Michon, do segundo, Être et Essence, Paris, Edition du Seuil, 1996. Fim de nota de rodapé. Há quem avente a hipótese de a pequenina obra Os Princípios da Realidade Natural constituir um apontamento redigido por Tomás de Aquino, ainda na qualidade de estudante, ao ler na versão latina de Miguel Escoto e com o comentário de Averroes, os livros 1º e 2º da Física de Aristóteles e o livro 5º da Metafísica do mesmo Aristóteles. Por se tratar de uma introdução sumária e muito clara sobre temas da mais pura filosofia, os manuscritos multiplicaram-se e hoje guardam-se em arquivos de numerosas cidades europeias, incluindo Lisboa. De fato, na Biblioteca Nacional de Lisboa, existe no Códice 2299, folhas 73 RA a 76 RB, uma cópia da segunda metade do século XIV em papel 300 por 220 milímetros em 2 colunas, com o título Incipit de Principiis Rerum. Este manuscrito foi comprado em Paris no ano de 1427, folha 309V. Quando no século XV surge a imprensa, o De Principiis Naturae tem uma primeira edição em Colônia em 1472. Até o fim do século, publicaram-se mais 9 incunábulos desta obra. Tanto os 82 manuscritos conhecidos como as múltiplas edições feitas a partir de 1472 registram imensas variantes. A edição crítica citada de 1976, que seguimos, procura obter um texto mais próximo possível do original saído das mãos de Tomás de Aquino. Os manuscritos dos séculos XIII e XIV oferecem um texto contínuo. Os modernos editores adotam a sua visão em 6 capítulos. Para facilitar a leitura, atemo-nos aos parágrafos abertos pela edição latina de 1976. Não houve nunca qualquer espécie de dúvida acerca da autenticidade do Sermo Seu Tractatus de Ente et Essentia, um dos muitos títulos que se arranjou para esta pequenina obra de São Tomás de Aquino. Os destinatários são os confrades e os colegas ou estudantes, quando ainda não existia professor, como escreveu Ptolomeu de Luca na sua História Eclesiástica Nova. Aqui também se afirma que o santo doutor a terá redigido quando iniciava o magistério em Paris. Os especialistas debruçaram-se sobre a possível interpretação das palavras de Ptolomeu, para concluírem que a data da composição do De Ente et Essentia oscilará entre os anos de 1252 a 1256,
possivelmente depois do De Principiis Naturae. O plano não possui o rigor de uma questão disputada. Depois de apresentada a definição da essência, o autor passa a distinguir as substâncias compostas, as substâncias simples, a alma, a inteligência e Deus, e os acidentes, procurando saber em cada um destes casos onde está o gênero, a espécie e a diferença. A amplidão do horizonte e a importância das posições tomadas, onde se aborda o problema dos universais, a distinção entre o ente e a essência em todas as criaturas, e se recusa o williamorfismo das criaturas espirituais, tornam difícil a classificação deste pequeno compêndio, onde a lógica e a metafísica se dão as mãos. A noção de essência é central no sistema de Avicena, o principal expositor de Aristóteles. A maneira como Tomás de Aquino pega no tema provoca o extraordinário sucesso de um escrito que parece não ter sido destinado ao público e cedo acabou por ser copiado, recolhido no Corpus de Aristóteles, traduzido para grego e até hebraico. Conhece-se uma trintena de cópias do século XIII e princípios do século XIV e perto de uma centena do século XV. Também a Biblioteca Nacional de Lisboa guarda 2 códices, o Códice 2241, folhas 114RA, 117VA, do fim do século XIII em pergaminho 220 por 150 milímetros a 2 colunas. E o Códice 2299, folhas 114RA a 120RA, do fim do século XIV, com o título Incip Libera de Quiditate Entium. Este Códice 2299, como se apontou acima, contém ainda o De Principiis Rerum. As edições impressas do Tractatus de Ente et Essentia Sancti Tome de Aquino principiam em Pádua no ano de 1475. Só os incunábulos são 16 ou 17, um desta época não tem data. No século XX, publicaram-se algumas edições escolares com o texto latino e respectiva tradução, inclusive em japonês. Naturalmente, com tantos manuscritos e tantas edições, as variantes do texto multiplicam-se. Algumas glosas passam nas cópias para o texto, trocam-se umas palavras por outras sinônimas, solum por tantum, experimenta-se a correção do texto, principium por causa, explicita-se o complemento subentendido. Assim, torna-se extremamente difícil e complicado obter a versão primigênia do autor e fazer um aparato crítico completo. Nesta tradução portuguesa, seguimos o texto latino das Opera Omnia de Santo Tomás de Aquino, da citada edição crítica de 1976. O texto arquétipo não oferece divisões, é absolutamente contínuo. O seu conteúdo impôs bem cedo a utilização de alíneas separadoras. Já a edição Princeps de Pádua de 1475, reimpressa em 1482, destacou o prólogo e inaugurou uma divisão em 7 capítulos. O padre Roland Gosselin, em 1926, divide a obrinha da forma aqui seguida: prólogo, significado de essência, primeira; substâncias compostas, segunda e terceira; substâncias simples, quarta e quinta; e acidentes, sexta. Nos opúsculos De Principiis Naturae e De Ente et Essentia, São Tomás de Aquino coloca as pedras essenciais da construção das grandes sumas que o definirão como doutor comum. O tema fundamental do primeiro são as 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. No segundo, fornece as bases da ontologia puramente filosófica, ao ponto de nunca citar a Bíblia nem os padres da igreja. Na suposição de que só lê São Tomás de Aquino quem domina bem o latim medieval, nunca abundaram as traduções das suas obras em vernáculo, muito menos as consideradas menores, como é o caso destes opúsculos.
Acresce o fato de o latim, nos dias de hoje, estar a ser deixado para poucos especialistas. Desta forma, os grandes monumentos de cultura de um passado em que a língua veicular era o latim tornaram-se inacessíveis ao grande público. A tradução para uma língua vulgar é o meio para o atingir. Verificamos, por outro lado, que a cultura grega chegou ao Ocidente medieval mediante traduções latinas, inclusive as obras de Aristóteles. Estas, por sinal, chegaram-nos através da língua árabe. As traduções, porém, são sempre, de alguma forma, traições ao pensamento original, mesmo para quem domine as duas línguas em presença. Tal acontece com sobeja razão relativamente a textos antigos que separam civilizações e maneiras de exprimir. Tornar totalmente inteligível a um leitor do nosso tempo um texto de São Tomás de Aquino, não obstante a clareza que põe em tudo quanto escreve, é sempre tarefa arriscada. De fato, uma tradução literal torna-se de muito difícil compreensão para os desconhecedores da língua de Santo Tomás. Há passos que embaraçam filósofos, há passos a respeito dos quais os maiores tomistas ainda discordam. Todo o sistema de São Tomás assenta numa ideia gigantesca e, no entanto, simples, que abrange todas as coisas existentes e as que poderiam existir. Ele representou esta concepção cósmica pela palavra ens, de sentido óbvio para quem sabe um pouco de latim, mas sem tradução satisfatória para vernáculo de qualquer língua moderna, pelo que a deixamos no original ente. Nota de rodapé: Gilbert K. Chesterton, Santo Tomás de Aquino, Livraria Cruz, Braga, 1958, páginas 202 a 204. Fim de nota de rodapé. A terminologia filosófica medieval tem pouco a ver com a terminologia filosófica moderna. Note-se, por exemplo, o sentido de forma e de matéria na linguagem tomista. A primeira é a qualidade real e decisiva que faz com que uma coisa seja ela e não outra. A matéria é o elemento mais misterioso, indefinido e informe, que identifica perfeitamente uma coisa e é a sua forma. A forma é o ato, aquilo que faz com que um tijolo seja tijolo, uma estátua seja uma estátua, e não uma massa informe. Já o dominicano Chenu, especialista na obra de São Tomás, não se coibiu de afirmar que as formas literárias e o estilo técnico da obra de São Tomás só serão inteligíveis como a expressão homogênea das inspirações, dos métodos, dos processos do ensino coevo do seu tempo. Nota de rodapé: M. D. Chenu, Saint Thomas d'Aquin et la théologie, Maître spirituel, Bourges, 1977, página 179, fim de nota de rodapé. Acresce o fato de os múltiplos exemplos tirados da vida cotidiana tornarem óbvio que, em teoria e numa linguagem muito própria da época, seria bem difícil de entender. Não obstante todas as dificuldades e hesitações na escolha dos vocábulos portugueses que possam traduzir melhor o pensamento de Tomás de Aquino, ousamos tentar a sorte. Um breve vocabulário no final ajudará porventura a compreender melhor a densa literatura dos dois textos traduzidos. De qualquer forma, outros arriscaram a tradução para línguas modernas. Entendeu o editor da tradução portuguesa deste opúsculo arriscar também, consciente de prestar um auxílio à história do pensamento. Assim como São Tomás, 16 séculos após a morte de Aristóteles, se aventurou a levar aos leitores de seu tempo o pensamento do Estagirita, não nos pareceu descabido, a pouco mais de 7 séculos de distância da morte de São Tomás de Aquino, levar ao leitor português de hoje o pensamento do doutor Angélico. Juntamos um pós-fácil a seguir à tradução portuguesa dos dois textos anunciados, principiando por um apontamento sobre a filosofia de São Tomás de Aquino, seguido de breve vocabulário da filosofia medieval mais referenciada nestes opúsculos, para terminar com um esboço biográfico
do Santo Doutor. Os princípios da realidade natural. Capítulo 1. Ser em ato e em potência. Há coisas que podem existir e não existem, e há coisas que já existem. Chama-se ser em potência ao que pode existir e não existe, e ser em ato ao que já existe. Por outro lado, há duas espécies de ser. O ser essencial ou substancial de uma coisa, por exemplo, ser um homem, e isto é o ser considerado em si mesmo, e o ser acidental, como é o caso de o homem ser branco, e isto é o ser considerado sob relação particular. Nestas duas espécies de ser, há alguma coisa em potência, pois alguma coisa existe em potência para que o homem exista: o esperma e o sangue menstrual. Nota de rodapé, nós teríamos hoje o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo. Fim de nota de rodapé. Há alguma coisa em potência para que seja branco, o homem. E tanto que existe em potência para ser substancial, como que existe em potência para ser acidental, pode chamar-se matéria, tal como o esperma do homem e o homem de pele branca. Mas diferem no seguinte: o que existe em potência para ser substancial chama-se matéria de que é feita. Mas o que existe em potência para ser acidental chama-se matéria em que se atualiza. Em termos adequados, o que existe em potência para ser acidental chama-se sujeito. Mas o que existe em potência para ser substancial chama-se propriamente matéria, pois o sujeito dá ser ao acidente, isto é, dá-lhe existência, porque o acidente só tem ser mediante o sujeito. Daí o afirmar-se que os acidentes estão no sujeito, mas não se afirmar que a forma substancial esteja no sujeito. Assim sendo, a matéria difere do sujeito, porque o sujeito é o que não provém de qualquer coisa que se lhe acrescente, mas existe por si e possui um ser completo, tal como o homem não deve a sua existência à cor branca da pele. Mas afirma-se que a matéria obtém o ser a partir do que se lhe acrescenta, uma vez que por si é ser incompleto, melhor, não possui qualquer existência, como escreve o comentador ao 2º capítulo do De Anima. De onde se conclui, utilizando uma linguagem simples, que a forma dá o ser à matéria, mas o acidente não dá o ser ao sujeito. É o sujeito que dá o ser ao acidente. Ainda que às vezes se tome um pelo outro, ou seja, a matéria pelo sujeito ou inversamente. Assim como tudo que existe em potência pode ser chamado matéria, também tudo que tem existência, qualquer que seja a existência, substancial ou acidental, pode chamar-se forma. O homem, por exemplo, sendo branco em potência, torna-se branco em ato pela cor branca. O esperma, sendo homem em potência, torna-se homem em ato mediante a alma. E porque a forma torna o ser em ato, eis a razão de se afirmar que a forma é ato. A forma substancial, porém, é aquela que faz existir em ato um ser substancial. A forma acidental é aquela que faz existir em ato um ser acidental. E porque a geração de um ser é movimento para a forma, uma dupla geração responde a uma dupla forma. A forma substancial responde à geração propriamente dita. A forma acidental responde à geração sob uma relação particular. Quando, pois, se trata de forma substancial, afirma-se que alguma coisa aconteceu simplesmente,
como por exemplo um homem nasceu ou um homem é concebido. Quando porém se trata de forma acidental, não se afirma que alguma coisa aconteceu simplesmente, mas que isto aconteceu. Quando o homem nasceu branco, não afirmamos simplesmente que o homem nasceu ou foi concebido, mas que nasceu e foi concebido branco. A esta dupla geração corresponde uma dupla corrupção, simples ou acidental. Mas a geração e a corrupção simples existem apenas no gênero da substância. A geração e a corrupção acidental existem em todos os outros gêneros. E porque a geração envolve uma certa mudança do não ser ou do não ente para o ser ou para o ente, ao contrário, a corrupção envolve a passagem do ser para o não ser. A geração não provém de qualquer não ser, mas de não ente que é ente em potência, tal como a estátua feita de cobre existe em potência e não em ato. Portanto, para haver geração, requerem-se 3 coisas: o ser em potência, que é a matéria, o não ser em ato, que é a privação, e aquilo mediante o qual se torna em ato, que é a forma. Assim, quando do cobre se faz uma estátua, o cobre, que é potência para a forma de estátua, é matéria. O aspecto sem figura ou sem disposição é a privação. A figura a partir da qual se chama estátua é a forma. Não é, porém, a forma substancial, porque o cobre, antes de possuir figura, tem ser em ato, e o seu ser não depende daquela figura, mas é forma acidental, pois todas as formas artificiais são acidentais. De fato, a arte só opera no que já existe, constituído em ser perfeito pela natureza. Capítulo 2. A matéria, a forma e a privação. São 3 os princípios da natureza: a matéria, a forma e a privação. Um dos 3, a forma, é o que provoca a geração. Os outros 2 são, por sua parte, de onde provém a geração. Por isso, a matéria e a privação são a mesma coisa no sujeito ou realidade. A razão é que as distingue. De fato, o bronze sem figuração é o mesmo antes de receber a forma, mas por uma razão se chama bronze e por outra razão se diz sem figuração. Por isso a privação chama-se princípio, não por si, mas por acidente, por coincidir com a matéria. Da mesma forma dizemos que um médico constrói a sua casa, não por ser médico, mas por ser construtor. No mesmo sujeito, o médico coincide o construtor. Há 2 espécies de acidentes: os necessários, quando não se separam da realidade, como é a faculdade de o ser humano rir, e os não necessários, quando se separam, como é o caso da cor branca do homem. Embora a privação seja um princípio por acidente, não se segue, no entanto, daí que não seja necessária a geração, porque a matéria nunca é libertada da privação. Efetivamente, quando permanece sob certa forma, tem privação de uma outra forma, e ao contrário, assim como no fogo a privação de ar, também no ar a privação de fogo. Advirta-se que, sendo a geração feita a partir do não ser, não dizemos que a negação seja um princípio, sim a privação,
porque a negação não tem necessidade do sujeito ao qual se aplica. Não ver pode afirmar-se também de coisas que não existem. Uma quimera não vê. O mesmo se pode afirmar de entes que não nasceram para ver, como acontece com as pedras. A privação só se afirma acerca de determinado sujeito nascido para existir, tal como a cegueira só se afirma acerca de quem nasceu para ver. A geração não se opera a partir do que pura e simplesmente não existe, mas a partir de um não ente que existe em determinado sujeito e não em qualquer sujeito. Não se faz fogo a partir de qualquer matéria não inflamável, mas a partir de determinada matéria inflamável. Daí o dizer-se que a privação é princípio, mas a privação distingue-se de outros princípios na medida em que uns são princípios no estado de ser acabado e outros são princípios no estado de ser em evolução. Para ver estátua é necessário haver bronze e ulteriormente a figura da estátua. Depois de feita a estátua, para esta existir é necessário que estas duas coisas, o bronze e a figura, permaneçam. A privação é princípio em evolução e não em estado de ser acabado, porque enquanto se faz a estátua, ela não é ainda uma estátua. De fato, se o fosse já, não se tornaria em estátua, porque tudo aquilo que se faz não existe, a não ser em momentos sucessivos, como acontece no tempo e no movimento. Mas a partir do momento em que a estátua existe, deixa de haver a privação da estátua, porque a afirmação e a negação não são simultâneas, tal como não se pode estar ao mesmo tempo privado de alguma coisa e em posse dessa mesma coisa. Assim, a privação é princípio por acidente, como acima se expôs. Os outros dois são princípios por si mesmos. De tudo que foi dito se deduz que a matéria, segundo a razão, distingue-se da forma e da privação. A matéria, de fato, é aquilo em que existem a forma e a privação, tal como no cobre existe a forma e a não figuração. Todavia, umas vezes a matéria é entendida com privação, outras vezes sem privação. O bronze, sendo matéria da estátua, não evoca a ideia de privação, porque do fato de ser bronze não se entende sem forma nem figura. Mas a farinha, sendo matéria de que se faz pão, evoca em si a privação da forma de pão, porque do fato de ser farinha indica um estado que não é o de pão. Na geração, a matéria, o sujeito material, permanece, mas não a privação. O composto de certa matéria e de certa privação desaparece. Por isso, a matéria que não implica necessariamente uma certa privação permanece. A matéria que implica necessariamente uma certa privação é transitória. Advirta-se que toda matéria tem composição de forma. O bronze, por exemplo, é matéria a respeito da estátua. Todavia, o próprio bronze é composto de matéria e forma, e por isso o bronze não é chamado matéria-prima, porque tem forma. Porém, aquela matéria que é entendida sem qualquer forma e privação, mas é sujeita à forma e à privação, chama-se matéria-prima, porque antes dela não há outra matéria. Esta também se chama ilé, isto é, caos ou confusão em grego. Nota de rodapé. A palavra grega ilé
significa em linguagem filosófica matéria, mas o primeiro significado é madeira, floresta. Fim de nota de rodapé. E porque toda definição e todo conhecimento se obtém pela forma, eis o motivo de a matéria-prima não poder definir-se ou conhecer-se por si mesma, mas em relação à forma, ao ponto de se dizer que a matéria-prima é aquilo que é e que se mantém assim relativamente a todas as formas e privações, tal como o bronze é relativamente à estátua e à privação de figuração. E esta é a matéria-prima sem mais. Pode também chamar-se matéria-prima relativamente a um certo gênero, como acontece com a água relativamente às diversas soluções aquosas. Todavia, não é matéria-prima sem mais, porque é composto de matéria e forma, o que supõe uma matéria anterior. Advirta-se que a matéria-prima e também a forma não se gera nem se corrompe, porque toda geração parte de alguma coisa para outra. O ponto de partida da geração é a matéria. O ponto de chegada da geração é a forma. Portanto, se a matéria e a forma se gerassem, haveria matéria de matéria e forma de forma, e assim de seguida até ao infinito. Daí que a geração, falando com propriedade, só pode partir de um composto. Advirta-se ainda que a matéria-prima é chamada numericamente una em todas as coisas. Mas o numericamente uno pode entender-se de duas maneiras. Possuir uma forma determinada em número, como acontece em Sócrates. Deste modo, a matéria-prima não é coisa numericamente una, por em si não comportar forma alguma. Também se diz que alguma coisa é numericamente una quando não dispõe de estruturas que a fazem diferir segundo o número. Assim, disse que a matéria-prima é coisa numericamente una porque é entendida fora de todas aquelas estruturas que criam uma multiplicidade numérica. Advirta-se que, embora a matéria não comporte na sua natureza qualquer forma ou privação, como a noção de bronze não envolve figuração ou ausência de figuração, todavia a matéria nunca deixa de ser forma e privação, pois existe umas vezes sob uma forma e outras vezes sob outra forma. Por si mesma, porém, a matéria nunca pode existir, pois a noção de matéria não comporta qualquer forma, não pode existir em ato, uma vez que é a forma que dá existência ao ato. A matéria só existe em potência. Por isso, qualquer coisa que existe em ato não pode chamar-se matéria-prima. Capítulo 3. As 4 causas, os 3 princípios e o elemento. Do que se acaba de dizer, se deduz que são 3 os princípios da realidade natural: a matéria, a forma e a privação. Mas estes 3 princípios não são suficientes para a geração. De fato, o que existe em potência não pode por si mesmo passar a ato, tal como o cobre que existe em potência para ser estátua não se faz por si mesmo estátua, mas precisa de um operador para que a forma da estátua saia da potência ao ato. Também a forma não pode por si mesma passar da potência ao ato. Falo da forma do objeto gerado, da forma que é ponto de chegada da geração, pois a forma só existe no ser do objeto produzido. O que é trabalhado existe em mudança enquanto o objeto não for terminado. Importa, portanto, que para além da matéria e forma, haja algum princípio ativo. É o que se chama causa eficiente, ou motora, ou agente, ou de onde surge o princípio do movimento.
E porque, na palavra de Aristóteles, no segundo livro da Metafísica, tudo o que age só age em vista de alguma coisa, importa que exista um quarto princípio, entendido pelo operador, e este chama-se fim. Advirta-se que, embora todo agente, tanto natural como voluntário, tenda a um fim, não se segue, todavia, que todo agente conheça o fim ou sobre ele delibere. Conhecer, porém, o fim é necessário no respeitante a ações que não são determinadas, mas se escolhem entre possibilidades opostas, como acontece com os agentes voluntários. Por isso importa conhecerem o fim pelo qual determinem as próprias ações. Mas nos agentes naturais, as ações são determinadas. Daí a necessidade de escolher aquelas que convêm ao fim. Avicena cita o exemplo do tocador de cítara, que não tem necessidade de deliberar sobre qual a corda a percutir, por as percussões serem determinadas dentro de si próprio. Caso contrário, haveria demora entre as percussões, o que não podia ser. A deliberação, porém, é mais perceptível no caso do agente voluntário do que no caso do agente natural. Se compreendemos que o agente voluntário, que nos é mais bem conhecido, pode agir algumas vezes sem deliberação, então devemos admitir com mais forte razão que um agente natural tenda para o seu fim sem qualquer deliberação. Tender para o seu fim não é mais do que ter uma inclinação natural numa certa direção. Do sobredito se deduz a existência de 4 causas: material, eficiente, formal e final. Embora se diga que o princípio e a causa são convertíveis, segundo se lê no livro 5º da Metafísica de Aristóteles, todavia o mesmo Aristóteles, no livro da Física, estabelece a existência de 4 causas e de 3 princípios. Considera as causas tanto por realidades extrínsecas como por realidades intrínsecas. A matéria e a forma são consideradas intrínsecas por serem partes constitutivas de uma coisa. A causa eficiente e a causa final são chamadas extrínsecas porque são externas ao objeto produzido. Mas por princípios, considera só as causas intrínsecas. Não se nomeia entre as causas a privação, por ser princípio acidental, como foi dito. E quando afirmamos a existência de 4 causas, entendemos tratar-se de causas por si, a que se reduzem todas as causas por acidente, porque tudo que existe por acidente é reduzido ao que existe por si. Embora Aristóteles, no primeiro livro da Física, considere os princípios causas intrínsecas, todavia, como escreve no livro 1/10 da Metafísica, o princípio propriamente dito respeita as causas extrínsecas e chama elemento às causas que são partes do objeto, ou seja, causas intrínsecas, e chama causa a ambas. Acontece, no entanto, que por vezes toma um pelo outro. De fato, toda causa pode chamar-se princípio e todo princípio pode chamar-se causa. Todavia, a palavra causa parece dizer mais do que princípio tomado na acepção comum, porque o que é princípio, quer tendo, quer não tendo por consequência outro ser, pode chamar-se princípio, tal como o operário é chamado princípio do cutelo, porque do seu trabalho resulta o cutelo. Mas quando alguma coisa se muda da brancura para a negrura, disse que a brancura é o princípio daquela mudança. De maneira geral, chama-se princípio a tudo aquilo de que é ponto de partida a mudança. Todavia, a brancura não é aquilo de cuja existência resulta o estado posterior, isto é, a negrura.
só é chamado causa aquele princípio de que procede o estado posterior. Por isso chama-se causa aquilo de cujo ser resulta outro ser. Por isso aquele princípio, que é ponto de partida da mudança, não pode por si chamar-se causa, embora se lhe chame princípio. Por esse motivo, a privação é colocada entre os princípios e não entre as causas, porque a privação é aquilo de que toma origem a geração. Mas pode também chamar-se causa por acidente, enquanto coincide com a matéria, como acima foi exposto. Elemento, no sentido próprio, só se refere a causas verdadeiramente materiais que entram na composição de um objeto. Mas não se refere a qualquer causa material, mas só a que entra na primeira composição. Assim, não dizemos que os membros são elementos do homem, porque os membros também são compostos a partir de outros, mas dizemos que a terra e a água são elementos, porque não são compostos a partir de outros corpos, mas a partir deles é que há a primeira composição dos corpos naturais. Daí Aristóteles escrever no 5º livro de Metafísica que elemento é o primeiro componente imanente de um ser e não se divide segundo a forma. A exposição da primeira parte, primeiro componente, está patente no que acaba de ser dito. A segunda parte, imanente, significa que o elemento é distinto daquela matéria que é totalmente corrompida ou desintegrada por meio da geração ou criação de um objeto. O pão, por exemplo, é matéria em relação ao sangue, mas só se gera ou produz sangue quando o pão se corromper ou desintegrar. Daí o dizer-se que o pão não permanece como tal no sangue, de onde o não poder dizer-se que o pão é elemento do sangue. É necessário que os elementos de alguma forma permaneçam e não sejam inteiramente desintegrados, como se lê no livro da geração. A terceira parte, e não se divide segundo a forma, marca a diferença do que tem partes diversas na forma, isto é, na espécie, como acontece no caso da mão, cujas partes são carne e ossos que diferem segundo a espécie. Mas o elemento não se divide em partes diversas segundo a espécie, como acontece com a água, de que todas as partes são água. De fato, pouco importa que um elemento se divida ou não segundo a quantidade. Basta que se não divida segundo a espécie. Se não pode ser dividido de qualquer forma, é chamado elemento. Então, como as letras do alfabeto são os elementos das palavras. Do sobredito, portanto, se conclui que o princípio é de algum modo mais do que a causa, e a causa mais do que o elemento. E isto é o que diz o comentador Averroes ao 5º livro da Metafísica de Aristóteles. Capítulo 4. Interdependência das causas. Depois do estudo dos 4 gêneros de causas, advirta-se que não é impossível ter o mesmo objeto várias causas. A estátua tem por causa o cobre e o artista como causa eficiente e o cobre como causa material. Também não é impossível ser o mesmo objeto causa de contrários, pois assim como o piloto é causa de salvação de um navio, também é causa do seu afundamento. É causa do seu afundamento pela sua ausência, é causa da sua salvação pela sua presença, como escreve o filósofo Aristóteles no 2º livro da Física. Advirta-se ainda que não é impossível ser uma mesma coisa causa e efeito, não sob o mesmo aspecto, mas sob aspectos diferentes. Assim é que o andar é causa de saúde, como causa eficiente, mas a saúde é causa do andar como causa final, pois o andar é por vezes causa de saúde para se ser saudável.
Também o corpo é matéria da alma, mas a alma é forma do corpo. De fato, a causa eficiente é o em relação ao fim, porque o fim não existiria em ato a não ser pela operação do agente. Mas a causa final é causa da causa eficiente, sendo que a causa eficiente só opera para atingir o fim. Daí a causa eficiente ser causa daquilo que constitui o fim, como acontece com andar para haver saúde. No entanto, a causa eficiente não faz que o fim seja fim, ou seja, não faz que o fim seja a causa final. Assim é que o médico faz que a saúde exista em ato, mas não faz que a saúde seja uma causa final. O fim também não é causa do que é a causa eficiente, mas é causa da eficiência da causa eficiente. Pois a saúde não faz o médico ser médico. Fala da saúde recuperada pelo médico. Mas faz que o médico seja a causa eficiente, ou seja, a saúde é a razão pela qual o médico age. O fim é, portanto, a causa da causalidade eficiente, porque ela é a razão pela qual age a causa eficiente. Do mesmo modo, faz a matéria ser matéria e a forma ser forma, pois que é em vista do fim que a matéria toma forma. A forma só aperfeiçoa a matéria mediante o fim, de onde o afirmar-se que o fim é a causa das causas, porque é a causa da causalidade em todas as causas. De fato, a matéria chama-se causa da forma, enquanto a forma só existe na matéria. De igual modo, a forma é causa da matéria, enquanto a matéria só tem ser em ato por meio da forma. De fato, matéria e forma existem em relação uma com a outra, como se lê no segundo livro da Física, pois quanto ao seu composto, assemelham-se as partes relativamente ao todo e ao simples relativamente ao composto. Mas porque toda causa, enquanto causa, é naturalmente anterior ao seu efeito, advirta-se que a anterioridade se entende de dois modos, como escreve Aristóteles no 16º livro dos Animais. Por sua diversidade, uma coisa pode dizer-se ao mesmo tempo anterior e posterior a uma outra, e pode ser ao mesmo tempo causa e efeito. A anterioridade entende-se quer na ordem da geração e do tempo, quer na ordem da substância e do que a completa. De fato, a natureza procede do imperfeito ao perfeito e do incompleto ao completo. O imperfeito é anterior ao perfeito pela geração e pelo tempo, mas o perfeito é anterior ao imperfeito na ordem da substância, tal como se pode dizer que o homem existe antes da criança segundo a substância e do que a completa, mas a criança é antes do homem na ordem da geração e do tempo. Mas embora em termos gerais o imperfeito seja anterior ao perfeito e a potência anterior ao ato, considerando que num e mesmo ser o imperfeito precede o perfeito e a potência precede o ato, todavia, em termos simples, é necessário que o perfeito e o ato sejam prioritários, porque o que leva a potência a ato é um ser em ato, e o que aperfeiçoa o imperfeito é o ser perfeito. Na verdade, a matéria é anterior à forma na ordem da geração e do tempo, pois existe primeiro aquilo a que alguma coisa chega e depois aquilo a que chega. Mas a forma é anterior à matéria pela substância e pelo que a completa, porque a matéria só possui ser completo pela forma. De igual modo, também a causa eficiente, que é motor para um fim, é anterior ao fim na ordem da geração e do tempo. Mas o fim é primeiro na ordem da causa eficiente, enquanto o eficiente na ordem da substância e do que a completa, porque a ação da causa eficiente somente existe completamente pelo fim. Portanto, estas duas causas,
a material e a eficiente, existem prioritariamente por via de geração, mas a forma e o fim são prioritários segundo a via da perfeição. Note-se a existência de dupla necessidade, a absoluta e a condicional. A necessidade absoluta é a que procede de causas anteriores na ordem da geração, a saber, a causa material e a causa eficiente. A necessidade da morte, por exemplo, provém da matéria e do fato de sermos um composto de contrários. Chama-se de necessidade absoluta porque não pode ser impedida. Também se lhe dá o nome de necessidade material. A necessidade condicional procede de causas posteriores na ordem da geração, a saber, a causa formal e a causa final. Dizemos que é necessário haver concepção para ser gerado um homem. Chama-se de necessidade condicional porque não é necessário em si que esta mulher conceba, mas é condição para que nasça um homem que a mulher conceba. Também se lhe dá o nome de necessidade em função de um fim. Advirta-se que 3 causas, a causa formal, a causa final e a causa eficiente, podem incidir num só objeto, como é patente na geração ou produção do fogo. De fato, o fogo gera ou produz o fogo. Portanto, o fogo é causa eficiente enquanto gera, e a causa formal enquanto faz existir em ato o que antes existia em potência. E a causa final enquanto as operações do agente terminam nele, enquanto é requerido pelo agente. Há 2 espécies de fins: o da geração e o do objeto gerado, como se verifica na feitura de um cutelo. De fato, a forma do cutelo é o fim do que se quer produzir quando se faz o cutelo. Mas o cortar, que é a função própria do cutelo, é o fim do objeto produzido. O fim do objeto gerado ou produzido, porém, coincide às vezes com as 2 causas sobreditas, ou seja, quando a geração se faz por um ser da mesma espécie, tal como o homem gera um ser humano e uma oliveira dá origem a uma oliveira. Isto não pode entender-se acerca do fim do objeto produzido. Advirta-se, no entanto, que o fim e a forma não formam senão uma só coisa, no sentido de que a forma do objeto gerado ou produzido e o fim da geração ou produção são uma única e mesma coisa. Mas com a causa eficiente não acontece o mesmo. Ela não é um único e mesmo indivíduo com a forma e o fim. Ela pertence apenas à mesma espécie. De fato, é impossível que o construtor e o objeto construído sejam o mesmo no número, mas podem ser o mesmo na espécie. Assim sucede quando o homem gera um homem. O homem que gera e o homem gerado são diversos em número, mas são os mesmos na espécie. A matéria, porém, não se identifica com as 3 outras causas, porque a matéria, por ser um ente em potência, tem a marca do imperfeito, mas as outras causas, por existirem em ato, têm a marca do perfeito. O perfeito, porém, e o imperfeito não coincidem no mesmo.